Graça e paz, meu amado irmão e minha amada irmã. Está iniciando para você mais um comentário desta nossa série sobre o livro de Salmos. E neste vídeo em específico, você irá aprender uma coisa muito importante. Quer ser bem-aventurado? Hoje eu te apresentarei quais são os caminhos para você ser uma pessoa bem-aventurada. E também te apresentarei os caminhos que você não deve percorrer. Também falaremos sobre prosperidade, proteção, frutos. Este vídeo de hoje está top, muito top. Então pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu caderno de anotação, porque depois da vinheta tem muita coisa boa pra gente. Roda a vinheta. Seja muito bem-vindo, minha irmã, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer imenso tê-los novamente conosco aqui no nosso canal Tens um Minuto. Eu sei que virá muitas coisas boas nesse vídeo. Eu sei que o Salmo não é nenhuma novidade para você. Você já ouviu e já leu várias vezes. Mas todas as vezes que nós lemos, que nos aprofundamos, paramos para meditar na palavra de Deus, mas nós vemos algo ali que na leitura anterior passou despercebido por nós. Eu tenho certeza que nestes Salmos não será diferente. E como eu sei que você vai ficar muito atento para que você não esqueça, eu quero te pedir, por gentileza, nesse botão que está aí embaixo, joinha, eu gostei, vai lá e já clica, por favor. É tão rápido e você não sabe o quanto isso nos faz bem, o quanto isso nos incentiva a continuar produzindo essa série para você e para a sua família. Se você é novo neste canal e ainda não é inscrito, aproveite esse momento para se inscrever e ativar as notificações, porque essa série está só no começo. Muito vídeo bom ainda virá aqui para o nosso deleite espiritual. Também nesse momento, aproveitando o ensejo, vai aparecer para você as nossas redes sociais, que é o do Tens um Minuto. Mais de 14 mil pessoas já fazem parte dessa página. E você pode ser o próximo, então vai lá também e acompanha. Todos os dias nós temos 4 vídeos, são postados 4 vídeos de louvor, reflexões, passagens bíblicas, reflexões de autores também conhecidos. Então aproveita enquanto você está nas redes sociais para se alimentar da palavra de Deus. Sem mais delonga, eu quero ler para você os Salmos, que será para a nossa meditação nesse vídeo. É o Salmo de número 1, aquele que inicia a série de Salmos. Vamos ler, por gentileza. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com isso, vamos para a nossa introdução e a nossa leitura aqui, versículo a versículo e os seus comentários. Meus queridos, aqui como introdução eu quero lhe dizer e usar as palavras de Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, Sir Bastes, que mais à frente eu vou falar para você. Também foi um outro autor bastante conhecido que comentou acerca destes salmos. E eles dizem a seguinte coisa: estes salmos é considerado como um salmos não só introdutório,
mas como um salmo que serve como orientação, bússola na vida do cristão. Eu não sei se você se recorda, mas Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo de número 7, nós teremos ali o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o manual do Novo Testamento para o cristão que quer viver de acordo com os preceitos bíblicos e com as verdades que Deus deixou para cada um de nós. De semelhante modo, no Antigo Testamento, é claro que eu não estou colocando aqui em questão a lei do Senhor lá, não é isso, mas quando olhamos para esses salmos, e você vai entender ao desenvolvermos neste vídeo, ele nos serve como essa bússola, como esse livro de orientações que nos ajuda a viver uma vida de bem-aventurança. Também nos instrui a não viver em certos caminhos, tomar certas atitudes, andar com certas pessoas. É por isso que esse salmo fala da progressão do pecado pelo lado do injusto, também fala da bem-aventurança para o justo. Esse salmo fala sobre como prevalecer diante das opiniões dos injustos, também da vida que eles praticam, de semelhante modo também para nos afastarmos das companhias e as associações de pessoas que nos influenciam aos maus caminhos. Também nos mostra como andarmos e vivermos uma vida de santidade e qual é a chave para isso. Então, como eu falei para você, eu repito, esses salmos parecem um manual. E é interessante que é o manual que irá ser usado durante todos os salmos que nós há de vermos aqui nesse canal Tens um Minuto. E aí você vê, qual é o prazer desse justo? Na lei do Senhor, viver no seu caminho, meditar na palavra do Senhor. Vamos desenvolver esses salmos aqui para entendermos melhor esta maravilha que é este Salmo de número 1. Vamos lá? Está preparado? Vamos começar. O primeiro verso diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo já começa com uma advertência, com um alerta para todo aquele que serve ao Senhor. Olha, bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Por que ele é bem-aventurado? Porque o conselho dos ímpios, meu amado irmão e minha amada irmã que me assiste, não é de acordo com a palavra de Deus e nem tampouco com os seus princípios. O conselho dos ímpios é de acordo com o Senhor desse século, com o Deus desse século. O conselho do ímpio é um conselho distante da realidade bíblica apresentada para o ser humano. Por quê? Porque o ímpio vive conforme ele bem quer. O ímpio vive conforme os seus preceitos, suas verdades, os seus conhecimentos. É por isso que o primeiro ponto é não andarmos conforme o conselho dos ímpios. O segundo ponto é para não nos deter, nem se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, eu não posso ouvir o conselho desses ímpios, porque ele não tem conselho bom para me dar com relação à palavra de Deus. Eu não posso me deter, parar, para que... E isso é uma fase, você verá daqui a pouco comigo. Se deter ali é estar parado, a roda ali e escutando. Uma coisa é eu escutar um conselho, uma coisa agora é eu me deter. E você ver comigo que o verso termina, e nem se assenta a roda dos escarnecedores. Então aqui já é um estado mais crítico. Não se assenta a roda dos escarnecedores. Você percebe comigo que há uma progressão. E essa progressão precisa necessariamente ser evitada pelo servo e a serva de Deus. Primeiro, ele detém, né? Ele escuta. Bem-aventurado o varão que não anda segundo. Então, não andar segundo o conselho dos ímpios é a primeira fase.
eu devo resistir, não devo escutar, porque logo esse conselho e esse caminho não é o caminho que me leva ao céu. Mas aí há uma progressão quando essa pessoa dá ouvido a esse conselho. E a segunda fase é agora essa pessoa está detida. Porque depois que você ganha uma pessoa, essa pessoa agora passa a ter confiança. E então essa pessoa agora já senta, já se detém, já para. E por último, essa pessoa já é uma pessoa vencida. É uma pessoa que está sentada. É uma pessoa que foi envolvida nesse progresso, que é o progresso no pecado. É por isso que o salmista começa, olha, evite tudo isso. Evite o conselho, que é o primeiro passo. Porque se você der ouvido, você vai se deter e você vai assentar-se à roda desses escarnecedores. Então, o primeiro ponto aqui não é sobre a sua bem-aventurança, né? Como ser bem-aventurado? Qual é o caminho para ser bem-aventurado? Não, é o que evitar para não perder, porque isso vale para o pecador, mas também vale para o cristão, né? Aquele que está em pé, eu e você que somos cristãos, devemos nos cuidar, porque o diabo está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos tirar dos caminhos do Senhor. Então, o primeiro ponto é o que não devemos fazer. Eu não devo escutar, eu não devo parar e eu não devo me assentar na roda desses escarnecedores. E aí vem agora a segunda parte. Por quê? Porque antes tem, isso é o verso 2, o seu prazer na lei do Senhor. Ora, agora sim. Veja, os conselhos dos ímpios é de acordo com as suas leis, com as suas diretrizes. O conselho do justo, não. O conselho do justo é de acordo com a lei do Senhor. A lei do Senhor, a palavra de Deus, é sua regra de fé e prática. Ele sabe que a palavra de Deus é infalível, que ela serve para nos corrigir, para nos redarguir e para nos encaminhar, para nos mostrar o caminho de justiça. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos. Podemos ser qualquer pessoa, menos um salvo caminhando para o céu. Porque um salvo que está caminhando para o céu, que deseja o céu, que deseja estar na presença do Senhor, ele precisa necessariamente estar meditando na palavra do Senhor. Lembre-se que isso não é uma coisa forçada. Antes tem o seu prazer, é de coração. Eu não estou servindo ao Senhor forçadamente, porque alguém me levou a servir ao Senhor. Porque alguém está dizendo, se você não servir ao Senhor, você vai morrer. Porque eu fui ameaçado. Não. Eu estou servindo ao Senhor e às suas leis e as obedecendo com prazer, com desejo, com amor e de coração. Outro ponto importante diz, olha, e na sua lei medita de dia e de noite. É o que eu falei anteriormente. Quantas das vezes a gente já não leu esses salmos de número 1? Muitas das vezes. Mas cada vez que nós lemos, encontramos algo aqui. Não é que é algo novo na palavra de Deus, mas algo que passou despercebido naquela primeira leitura, na segunda leitura. E ao longo dos anos, na medida que nós vamos lendo, de forma ali paulatina, meditando. Veja que coisa importante. Uma coisa é eu ler por ler. Outra coisa é eu meditar. Meditar é eu parar, ler um verso desse, fazer como nós estamos fazendo aqui, refletir sobre ele, sobre a sua importância, sobre a sua aplicabilidade na nossa vida. Como eu devo aplicar? Lembre-se de uma coisa, se antes no verso 1 você aprendeu o que não fazer, agora no verso 2 você está aprendendo o que fazer. E o que é que eu devo fazer, Otoniel? Eu devo viver, eu devo andar na lei do Senhor com prazer, com amor e meditar na palavra de Deus. Só uma vez ao dia? Não, de dia e de noite. Que a palavra de Deus seja o meu ponto principal durante o dia. Que ela esteja na minha mente ao levantar e ao deitar-se. Por quê? Porque o crente verdadeiro, aquele que serve ao Senhor, todo o seu dia é moldado de acordo com os princípios bíblicos. Ele não é uma pessoa em casa, outra pessoa na igreja e outra pessoa na empresa.
Ele é uma só pessoa. Porque os princípios que regem a sua vida é a lei do Senhor, da qual ele faz com muito prazer e amor. Amém? O verso 3 diz, meu querido, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Olha, não é uma árvore que nasceu. Você percebe comigo? Será como uma árvore plantada. Ou seja, que o seu proprietário, o seu criador, o plantou de forma ali, olha, consciente, de forma prazerosa. Eu vou colocar essa planta aqui, porque eu sei que aqui é o melhor local, aqui é o lugar onde ela vai dar muitos frutos. Sabe o que eu lembro disso? E você vai lembrar comigo? Lembra da passagem que diz assim, olha, que Deus nos tirou do reino das trevas para o reino do seu amor. Foi Deus que nos tirou da terra seca, do solo árido, da terra sem água e nos plantou junto a esse ribeiro da misericórdia, esse ribeiro da graça, esse ribeiro da nossa vida, esse ribeiro que transformou a nossa vida, o nosso ser, que nos refrigerou, esse ribeiro da comunhão, esse ribeiro que nós conhecemos muito bem, essa fonte inesgotável que se chama Jesus Cristo. Nós fomos plantados nele. Outro texto para você lembrar. Lembra da mulher que foi pegar água ao meio-dia, a mulher samaritana, e Jesus pede água a ela. E Jesus promete a ela que a água que ele ia dar para ela era uma água que ia jorrar para toda a eternidade. É nesta fonte que nós fomos plantados. E quando falamos de plantados, lembre-se que nós éramos jambuzeiros bravos. Jambuzeiro parece com a oliveira, mas não é oliveira, não dá frutos. Mas a partir do momento que nós fomos enxertados em Cristo, aí sim, nós temos vida e nós passamos a dar frutos. É por isso que há um louvor bem antigo, não sei se você se recorda, mas se há alguém aqui já dos 50, 60 anos, ou como eu, sou novo, mas escuto muito o hino antigo, há um louvor que diz diz, oliveira verdadeira Jesus Cristo é. Nele eu fui enxertado através da fé. Posso eu dar fruto e fruto bons. Cristo é a oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E no começo ele fala do hino, jambuzeiro bravo não dá frutos bons. Assim era eu e o meu coração. Mas um belo dia, Cristo o transformou. Este é o retrato da nossa vida depois desse encontro, depois que nós fomos plantados à beira desse ribeiro. E ser plantado ao lado desse ribeiro é entender que Deus supre as nossas necessidades. Tudo que uma árvore precisa é de um solo que ela possa estar e que tenha água. Porque é através da água que traz vida para ela. Você olha para aquela planta e ela está com as suas folhas verdes tão maravilhosas e os seus frutos maravilhosos, macios, grandes. Assim somos nós quando fomos plantados. Lembre-se, não foi nascida lá. O texto não diz que essa árvore nasceu lá. Ela foi plantada. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Outro ponto importante. Não dá fruto aleatoriamente como o figo, né? O figo tem esse problema. Quando é que o figo vai dar? Aleatoriamente. Não. Dá o seu fruto na estação própria. E qual é a estação própria para dar frutos, Otoniel? No tempo de Deus. É Deus que nos transforma, é Deus que nos molda, é Deus que ao longo dos anos vai aperfeiçoando e nos transformando mais parecido com Cristo para podermos dar frutos e frutos bons. Esses frutos que está lá em Gálatas, que você bem sabe, né? Amor, gozo, longanimidade, tudo isso faz parte. E o texto continua. E o verso diz, olha, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha aí.
As folhas não caem, as folhas não murcham, as folhas não sofrem com a sequidão e nem tampouco com o sol escaldante, porque tem água refrigerando o seu ser, tem água refrigerando o seu interior. E o mais importante, tudo quanto fizer prosperará. Lembre-se, esse texto não está dizendo para você assim, vai ali e faz tudo o que tu quiser da tua cabeça, que vai dar certo, que vai prosperar, que Deus está contigo, como a gente tem ouvido muito por aí ultimamente, né? Ah, Deus está contigo. Você todo desmantelado, andando fora dos padrões, andando em desacordo com a Bíblia, não servindo ao Senhor. Meu querido, não é isso. Tudo quanto fizer prosperará, porque você, lá no verso 2, tem prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Então, toda essa prosperidade é advinda de acordo com a lei do Senhor e com o prazer de servir a ela. Não é tudo que eu quiser prosperará, é tudo quanto eu fizer com base na palavra de Deus, naquilo que Deus me ordenou, naquilo em que Deus me colocou para fazer. É por isso que o fruto é bom, é por isso que o fruto é eficiente, não porque somos bonzinhos, não porque somos perfeitos, mas porque Deus habita em nós, gerando esses frutos. Amém? Vamos para o nosso verso de número 5, verso número 4, perdão, porque agora há um contraste. E eu quero, antes de fazer esse contraste do verso 1, 2 e 3, que fala do justo, para falar do injusto no verso 4, 5 e 6, lhe dizer o que está lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2, que cabe muito bem nesta exposição que nós estamos fazendo aqui. Porque em Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente vem através desse, olha, meditar na lei do Senhor de dia e de noite e ter prazer nela. E é claro que, então, você não será transformado, como no verso 1 diz, né? Que escutou, que se deteve e que depois se assentou. Pelo contrário, quando essas pessoas vierem, você terá a autoridade de Deus para pregar e essas pessoas saírem dessa vida de pecaminosidade e passarem a servir ao Senhor. Não é você sendo transformado, amoldado pelo mundo, mas o mundo sendo transformado através da palavra de Deus, Deus usando você nessa geração. Pense nisso. O verso 4 diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha aqui, na tradução original, é palha. A palha do trigo, entendeu? Lembra quando está na eira ali, ele fazendo aquela ação para que a palha se desgarre, né, do trigo. E isso é importante porque em todo canto do mundo há o joio e o trigo. Isso não se pode negar. E às vezes o joio é privilegiado em alguns pontos, pois está junto ao trigo. Mas a partir do momento em que Deus separar esse joio do trigo, essa palha, né, do trigo, essa palha, como aqui é bem representada, o único serviço, a única serventia para essa palha é o fogo, pois é o resultado final. E aí o texto diz, assim são como os ímpios, que a moinha, o que a palha, que é o vento, se espalha, né? Vai para tudo que é canto, se espalha, não tem uma direção. Você está entendendo comigo? Qual é a direção da palha quando o vento dá? A direção que o vento quer. Nós não. Nós temos uma direção. Nós temos o Espírito Santo nos orientando por onde devemos andar. O verso 5 diz, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É isso que vai acontecer. Naquele grande dia, Deus há de separar o joio do trigo. Ou aqui, bem representado, a palha do trigo. E então o trigo seguirá para o encontro do Senhor, enquanto essa palha, que aqui é representada pelos injustos, será jogada ao fogo. Por último, o texto diz, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o teu caminho? Conhece o teu deitar, o teu levantar. O salmista diz que antes mesmo de abrir a sua boca para falar alguma coisa, Deus já sabe de todas as coisas.
Se ele for para o mais profundo, Deus está. Por mais alto, Deus está. Não há local nesse mundo ou fora dele que possamos nos esconder da presença do nosso Altíssimo. Deus conhece os nossos caminhos e tem guiado os nossos caminhos em direção à pátria celestial. Enquanto os ímpios, o seu caminho perecerá. Não só o ímpio, mas também o caminho que ele está trilhando perecerá. Lembra do verso 1? Não andar é porque tem um caminho. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque qual é o resultado do caminhar, do andar nesse conselho dos ímpios? Perecer. Está aqui o verso 6. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Mas aquele que serve ao Senhor sabe que o céu está à sua espera. Então, concluindo esse vídeo, eu trouxe para você duas dicas muito importantes. O que não deves fazer e o que deves fazer para ter uma vida bem-aventurada. Que Deus aplique melhor essa palavra no seu coração. Que Ele te ajude e eu te aguardo na nossa próxima reflexão. Fique na paz.